Olá, você que acessa o meu canal pela primeira vez, você que está aqui pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Hoje eu vou fazer uma coisa nova, que na minha vida não é nenhuma novidade, mas talvez para vocês seja. Eu vou praticar um pouquinho de análise do discurso com vocês. Só que essa análise do discurso vai ser referente a uma escritora que eu confesso que eu não li muito ainda, porém é um nome que eu respeito e que eu quero saber mais sobre, e eu quero ler mais, porque eu gostei muito deste livro aqui. Este livro aqui. Ela, a Virginia. Bom, eu quero fazer análise do discurso desse livro, mais precisamente da capa, da mini-biografia que fizeram dela. Começando pela capa. Aqui o nome dela, tá? Profissões para mulheres e outros artigos feministas. Aqui embaixo tem uma pequena chamada, cuja assinatura é da The New York Times. Vamos dar uma olhada neste trecho? Uma das mais sutis, originais e a mais moderna entre os modernistas, Virginia Woolf já nasceu uma escritora. Já nasceu uma escritora, The New York Times. Isso era tudo o que eles podiam falar sobre uma mulher, né? Mentir sobre ela. Porque assim, né? Do mesmo jeito que não se nasce mulher, torna-se mulher, já dizia a nossa queridíssima Simone de Beauvoir, não se nasce escritora, torna-se escritora. Vamos contextualizar o não se nasce mulher, torna-se. Isso significa que mulher, que é o único gênero que existe, né? Que assim, o gênero que deveria existir, o único gênero que deveria existir é o gênero humano, né? Porque não faz sentido separar as pessoas, classificar as pessoas sexualmente. Porém, como as mulheres são as reprodutoras e os homens os produtores da sociedade, quer dizer, enquanto as mulheres reproduzem no campo do privado e os homens produzem no campo do político, do social, né, da vida pública, todas as desigualdades acontecem dentro desse contexto, as desigualdades sexuais, né? Porque as mulheres são as reprodutoras e os homens são os produtores, porque os homens veem a gente como um segundo sexo. Foi isso que a Simone de Beauvoir quis dizer, que ser mulher é você ter sido submetida a uma série de procedimentos que foram tolhendo a nossa humanidade até que nós chegássemos ao ponto de acreditarmos que nós éramos aquilo, internalizarmos e, naturalizarmos. Bom, Simone de Beauvoir, como essa frase está sendo utilizada muito fora do contexto, vamos contextualizar. Significa que o fato de a gente ter um útero não deveria ser algo que nos fizesse ter uma posição inferior na sociedade. Foi isso que ela quis dizer. Compreendem? Agora, da mesma maneira que não se nasce mulher, torna-se, não se nasce escritora, torna-se. Não é óbvio? Porque quem nasce sabendo escrever? Esse erro do The New York Times é um erro grotesco. Só que não é erro. Não é erro. Isso aqui é uma estratégia.
É uma estratégia de silenciamento, óbvio. Porque quando os homens escrevem sobre as mulheres, eles nos colocam num patamar, assim, de mito. Como foi feito com a Clarice Lispector, por exemplo? Sacralizaram ela, né? Tipo, mistério. Gente, mistério nenhum. Para com isso. Uma mulher, como qualquer outra, que escrevia. Não era uma mulher fora do comum que escrevia. Era uma mulher que escrevia. Assim como homens escrevem. Então, assim, essa história de nasceu escritora. O que é isso? Isso é uma tática para não falar sobre os feitos, sobre as realizações daquela mulher. Você coloca ela num patamar sagrado, como fazem com a mãe, né? A mãe, aquela mulher perfeita, sabe? Então, por que eles fazem isso com as mulheres? Por que eles falam que a Virgínia nasceu uma escritora? Porque eles não querem falar o que ela fez. Eles não querem entrar na profundidade daquilo que foi feito por ela. Que muito foi feito. Esse livro, por exemplo, essa coletânea de textos dela é incrível. Mas em vez de falar sobre todo o conteúdo que tem aqui dentro, não. Decidiram falar qualquer bosta, né? The New York Times. Bom, entrando aqui. Até me revoltei e escrevi aqui na capa. Não sei se vai dar pra vocês lerem. Tá escrito aqui: ninguém nasce sabendo escrever, The New York Times. Tá escrito aqui. Não sei quando que eu escrevi isso, faz tempo. Bom, continuando. Eu quero que esse vídeo seja muito grande. Eu vou ler essa pequena biografia que foi escrita sobre ela. Adeline Virginia Stephan nasceu em 25 de janeiro de 1882, em Londres. Filha de Sir Leslie Stephan, historiador, crítico e editor, e de sua segunda esposa, Julia Princep Stephan, notável pela renomada beleza. Olha aí, novamente, o silenciamento com bajulação, né? Bajulação do padrão de beleza. Teve contato com o mundo literário desde cedo. Aos 20 anos já era uma crítica literária experiente e em 1905 passou a escrever regularmente para o The Times Literary Supplement. Foi nas reuniões do célebre grupo de Bloomsbury, que veio a ser chamado o Círculo de Vanguarda Intelectual, que reunia escritores e artistas desde 1904 em Londres, que conheceu seu futuro marido. Ai, gente, que coisa mais heterocentrada. Qual a necessidade, né, de ficar falando sobre o marido da pessoa? O crítico e escritor Leonard Woolf. Com ele fundou a Hogarth Press, em 1917, responsável pela publicação de autores como T.S. Eliot, Catherine Mansfield, Máximo Gorky, além da obra completa de Sigmund Freud. Guarde essa informação, porque no final a gente vai voltar a falar sobre ela. Seus primeiros trabalhos incluem os romances A Viagem, Noite e Dia, O Quarto de Jacob, Mrs. Dalloway, o livro que inovou ao apresentar uma trama não linear, que é a especialidade das mulheres, né? Que se desenvolve dentro e fora da mente das personagens. Passeio ao Farol, Passeio ao Farol e Orlando, das duas outras publicações. As duas primeiras obras de ficção prepararam o terreno para o Quarto de Jacob e para os outros que vieram depois. Nestes é que a escritora reinventou a narrativa ficcional moderna, obtendo sucesso de público e reconhecimento da crítica. Bom, ela apenas reinventou a narrativa ficcional moderna, apenas. Só isso, gente. Modernismo aqui. Vamos combinar? Né? Modernismo, assim, foi bem encabeçado por ela.
No início da década de 30, publicou o romance As Ondas, sua experiência literária mais radical. Este experimentalismo extenuou a autora, que encontrou divertimento relaxante na escrita de Flush, livro contado a partir do ponto de vista de um cão. Neste período, Virginia já apresentava histórico de saúde mental frágil, que culminaria no seu suicídio em 1941, que foi precedido por uma série de colapsos nervosos, primeiro com a morte da mãe, em 1895, depois com o falecimento do pai, em 1904, e novamente logo após seu casamento com Leonard. Bem, mais adiante aqui, eu não vou me estender muito, só tem uma partezinha que eu gostaria de escrever. Eu gostaria de ler um trecho só do seu primeiro capítulo. Depois eu quero fazer um outro vídeo falando sobre esse primeiro capítulo. Talvez eu faça um vídeo sobre cada capítulo. Mas aqui esse é um texto chamado Profissões para Mulheres, que ela descreve qual é a experiência dela como profissional dentro da escrita, né? Ela fala que ela estava lá no processo criativo e aí, de repente, a moça foi despertada do sonho. E, de fato, ficou na mais viva angústia e aflição. Falando sem metáforas, ela pensou numa coisa sobre o corpo, sobre as paixões, que para ela, como mulher, era impróprio dizer. E a razão lhe dizia que os homens ficariam chocados. Foi a consciência do que diriam os homens sobre uma mulher que fala de suas paixões que a despertou do estado de inconsciência como artista. Não podia mais escrever. O transe tinha acabado. A imaginação não conseguia mais trabalhar. Isso creio que é uma experiência muito comum entre as mulheres que escrevem. Ficam bloqueadas pelo extremo convencionalismo do outro sexo. Pois, embora sensatamente os homens se permitam grande liberdade em tais assuntos, duvido que percebam ou consigam controlar o extremo rigor com que condenam a mesma liberdade das mulheres. Então, essas foram duas experiências muito genuínas que tive. Foram duas das aventuras de minha vida profissional. A primeira, matar o anjo do lar. Creio que resolvi. Ele morreu. Mas a segunda, falar a verdade sobre minhas experiências do corpo, creio que não resolvi. Duvido que alguma mulher já tenha resolvido. Os obstáculos ainda são imensamente grandes e muito difíceis de definir. De fora, existe coisa mais simples do que escrever livros? De fora, quais os obstáculos para uma mulher e não para um homem? Por dentro, penso eu, a questão é muito diferente. Ela ainda tem muitos fantasmas a combater, muitos preconceitos a vencer. Na verdade, penso eu, ainda vai levar muito tempo até que uma mulher possa sentar e escrever um livro sem encontrar com um fantasma que precise matar, uma rocha que precisa enfrentar. E se é assim na literatura, a profissão mais livre de todas para as mulheres, quem dirá nas novas profissões que agora vocês estão exercendo pela primeira vez? Bom, esse é o trecho, tá? Que eu queria ler para vocês. Eu queria focar no que ela disse sobre as mulheres não conseguirem expressar a verdade do corpo na literatura. Eu acho que esse é o grande desafio ainda hoje. Esse é o grande desafio das escritoras, né? Não serem mentirosas a respeito das experiências corporais, das suas próprias experiências. E aí eu fico pensando o seguinte. Bom, ela foi junto com o marido, Leonard, a Virginia, eles abriram uma editora que publicou diversos livros, entre eles a coleção completa do Sigmund Freud. Bom, a gente sabe, ou deveria saber, que as mulheres que eram colocadas nos manicômios eram as mães solteiras, as prostituídas e as lésbicas. Rola um boato, não se sabe se é verdade, acho que a gente nunca vai chegar nessa verdade, porque
Não, eu acho que é meio impossível chegar nessa verdade. Mas rola um boato de que a Virgínia era lésbica. E eu acho que isso é uma coisa interessante da gente abordar. Porque se ela era lésbica, ela casou com um homem, eu acho que ela chegou no ponto em que ela descobriu que ela ainda não tinha sido despertada. A sua consciência de artista despertou um pouco mais profundamente depois do casamento. Porque aqui ela fala ainda que a profissão na literatura era mais livre para as mulheres. Ela tinha essa sensação. Acho que ela estava vivendo um momento de bajulação ali, né? Só que depois do casamento, isso... com certeza ela começou a ser podada depois do casamento. Eu acho que isso, o fato de ela ter sido podada depois do casamento, fez com que ela se reencontrasse com fantasmas, que na verdade não eram fantasmas, né? Eram seres reais, de carne e osso, materiais, como as nossas opressões, né? Elas se materializam pelo atitudes de um sujeito, né? Que é o sujeito do patriarcado, que são os homens. Então aí ela falou aqui, percebam, assim, como ela descreve, é quase como uma morte. Foi a consciência do que diriam os homens sobre uma mulher que fala de suas paixões que a despertou do estado de inconsciência como artista. Não podia mais escrever. O transe tinha acabado. A imaginação não conseguia mais trabalhar. E aí eu acho que o suicídio ele tem muito mais a ver com isso, com o fato de ela ter sido bloqueada criativamente, por ela ter visto a sua vida mudar tão drasticamente depois do casamento. Se hoje já muda, imagino naquela época, que ela virou a senhora Wolf, né? Eu acho que aí esse foi um fator para o suicídio dela. Eu não acho que ela tinha uma mente frágil. Ninguém que publica livros tem mente frágil, gente. Isso não existe. Mente frágil. A mente dela era forte. Fortíssima. Dá pra ler. Se você ler, só ler o primeiro capítulo desse livro, você vai falar, mente frágil onde? Fala qualquer coisa dessa mulher, menos que ela tinha mente frágil. Sabe? Essa história de mente frágil, gente, isso aí é um jogo do mercado editorial, tá? É um jogo do mercado editorial baseado na psicanálise. A psicanálise é misógina. A psicanálise é misógina, principalmente, óbvio, a psicanálise de Freud. Por que Freud? O que é Freud? Freud é um cara junto com o Brouwer lá, que inventou a histeria, utilizando mulheres de cobaia, uma delas a Berta Pappenheim, acho que é o nome. E eles falaram, e o Freud falou que ela ia ficar louca, tipo, que ela não ia se curar, que ela ia ficar louca. O que ela fez? Ela deu tchau pro Freud, e sabe o que ela foi fazer? Foi trabalhar com mães solteiras, mulheres prostituídas. Ela, a Berta, foi a mulher que criou o nome da metodologia do Freud na psicanálise, que é a Talking Cure, que é o método de cura pela fala. Foi ela, só que ela não ganha créditos por isso. Ela foi condenada à loucura por eles, né? E lá foi ela, ser ativista, fez o nome dela para a vida, sobre qual ninguém fala, porque, né, silenciamento das mulheres existe até hoje, né? Existe até hoje nas capas dos livros de mulheres escritoras. Mas a gente tá aqui, né? A gente tá aqui resistindo e eu gostaria de contar com vocês, mulheres, que vocês batam o pé, que vocês não permitam que homem nenhum diga que vocês estão ficando loucas, que vocês têm a mente doente, sabe? Essas coisinhas
que acontecem na nossa vida particular, que a gente chama de gaslighting, isso aqui é um gaslighting institucional, né? Com a morta, coitada. Coitada nada, né? Então, aí, o vídeo ficou muito extenso, né? Só que eu queria ainda abordar uma coisinha. Eu vou pegar um livro da Ana Cristina César. Você conhece a Ana Cristina César? Eu creio que você não conheça a Ana Cristina César, mulher, artista, resista. Esse não é stencil. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui no meu cantinho, onde tem livros, somente livros escritos por mulheres. O vídeo tá longuíssimo já, eu não queria fazer mais de 20 minutos. Queria ter feito 15. Eu ainda não sei editar, mas eu vou aprender, tá? Bom, eu quero achar um poema da Ana Cristina César chamado 3 Cartas a Navarro. Este poema faz parte desse livro aqui, chamado Caderno Rosa. E este poema que eu vou ler, Prontos Mas Rejeitados. Rejeitados por quem, né? Por quem será? Por que ela foi tão rejeitada, né? Ela tinha uma super afetividade por mulheres dentro dessa obra aqui, muito, muito óbvia. Provavelmente ela era lésbica também. 2, né? Que cometeram suicídio, que coisa, né, gente? Bom, 3 Cartas a Navarro, eu não vou ler tudo. Porém, te deixo meus textos póstumos. Só te peço isto. Não permitas que digam que são produtos de uma mente doentia. Posso tolerar tudo, menos esse obscurantismo biografílico. Ratazanos esses psicólogos da literatura, roem o que encontram com o fio e o ranço de suas analogias baratas. Já basta o que fizeram ao Pessoa. É preciso mais uma vez uma nova geração que saiba escutar o palrar dos signos. Que essa nova geração sejam as mulheres que se recusam a tirar a própria vida e se defendam antes de serem atacadas, como eu estou fazendo aqui. Até a próxima.